Oi, pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, rapaziada. Ótimo domingo a todos vocês. Dia de Internacional e Corinthians, Corinthians e Internacional, porque o jogo é em São Paulo. E essa é, sem dúvida alguma, a maior rivalidade interestadual do momento. No atual momento do futebol brasileiro, ninguém se odeia mais que colorados e corintianos. E tem motivo para isso. Tem motivo. Aliás, não um motivo. 7 motivos que transformaram Internacional e Corinthians nesta rivalidade absurda que a gente vê hoje no futebol, no cenário do futebol nacional. E eu vou elencar aqui uma por uma, justificando esta rivalidade, este ódio existente entre corintianos e colorados. Tudo a partir de agora neste conteúdo. É claro que a gente vai projetar o jogo e eu vou deixar, aliás, eu já deixei o meu palpite em 1xBet, 1xBet. Atrapalhei aqui, é 1xBet. 1xBet é o principal bookmaker de apostas do mundo e tá com as odds espetaculares para Internacional e Corinthians. Tá pagando bem demais para uma vitória do Internacional. Entra no site 1xBet, faz o teu cadastro. Eu vou deixar o link aqui para facilitar, tá? Tem o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Tu vai fazer o teu cadastro e vai utilizar o meu bônus promocional, que é VAGUIN. Entra lá, aposta e coloca uma grana no bolso. 1xBet, o meu palpite no final deste conteúdo. Uma rivalidade que, para os mais antigos, iniciou na década de 70. O Inter, como todos sabem, a história conta, foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro em 1976, vencendo o Corinthians na decisão. Vencendo não, patrolando o Corinthians na decisão. Mas de lá para cá, Inter e Corinthians não se enfrentaram em grandes decisões. Tem aí uma Copa do Brasil no meio, né, que o Internacional supera o Corinthians em 2 jogos em 1992, atropela o Corinthians também em 1992, mas é em 2005 que essa rivalidade ela reacende ou fica com a chama mais forte. E aí para mim tá o grande ponto, o grande prejuízo que o Internacional sofreu foi em 2005, naquele pênalti absurdo, né? Não marcado por Márcio Rezende de Freitas, do Fábio Costa, em Paulo César Tinga, naquele campeonato manchado, né? Manchado pela anulação dos 11 jogos, que prejudicou demais o Internacional na tabela de classificação. Eu lembro que eu estava em Cascavel, no Paraná, o Inter ia jogar contra o Paraná, estava acompanhando o Internacional por lá, e caiu como uma bomba a notícia, né? Caiu como uma bomba a notícia da máfia do apito. E aí veio o jogo, veio o confronto direto entre Internacional e Corinthians, e o jogo estava empatado em 1-1, e o Inter teria um pênalti fatalmente, né? Claro, teria que fazer o pênalti, mas poderia ter vencido o Corinthians, e com aquela vitória o Internacional seria campeão brasileiro de 2005. Foi o primeiro ponto, assim. Mas não foi só esse roubo de pênalti, tá? Não foi só isso. Em 2007, na última rodada, o Corinthians estava brigando para não cair para a Série B do Campeonato Brasileiro. E o Internacional estava enfrentando o Goiás em Goiânia, tá? E os torcedores do Corinthians afirmam até hoje, no dia 2 de dezembro de 2007, que o Inter entregou o resultado para o Goiás, tá? Tem a história conta, né, que no intervalo do jogo o Abel tirou o Fernandão, tirou o Gil e o Fernandão, colocou o Adriano e Roger em campo. Enfim, o Goiás venceu aquele jogo por 2-1. Eu tava no Estádio Olímpico cobrindo Grêmio e Corinthians, e lembro como se fosse ontem, entrevistando o goleiro Felipe do Corinthians no gramado, e eu questionei. O Inter entregou e ele falou, vai ter volta. Alguma coisa nessa linha, sim, sabe? Vai ter volta, o mundo do futebol dá voltas. E aquilo ali foi reacendendo
a rivalidade. E até que Internacional e Corinthians se enfrentam na decisão da Copa do Brasil de 2009. E eu estava envolvido também. Eu acompanhei o primeiro jogo, estava em São Paulo, no Pacaembu, um ambiente de muita rivalidade, muita rivalidade. Aquela bola estava rolando. No primeiro gol do Corinthians do Ronaldo, o Elias bate a falta, a bola estava rolando. E o juizão deixou o jogo seguir. Se tem VAR, anula aquele lance lá. O Corinthians foi superior ao Internacional, ponto. Foi superior ao Inter, mas teve problema aí. Só que a grande polêmica foi antes do jogo. Quando o ex-presidente Fernando Carvalho, e eu estava nessa entrevista também, me lembro muito bem, apresentou um DVD com erros de arbitragem que estavam, ou que favoreceram o Corinthians naquele ano de 2009. Eu lembro que o presidente do Corinthians, o André Sanches, concedeu uma entrevista dizendo o seguinte: eu vou falar quem é o verdadeiro Fernando Carvalho. O Brasil vai saber quem é Fernando Carvalho. Ameaçou e não falou. O fato é que aquilo ali também foi um episódio muito marcante. O jogo termina em briga, com o D'Alessandro indo pra cima do William, zagueiro, que depois veio jogar no Grêmio, né? Ou jogou no Grêmio antes. Agora não tô lembrado. 2007, ele jogou no Grêmio antes, o William. E foi uma rivalidade que... Foi um jogo de briga, de confusão. O Corinthians venceu. Mano Menezes era o técnico do Corinthians. E Tite era o técnico do Internacional. Eu lembro que eu entrevistei o Mano Menezes depois da conquista. Uma entrevista exclusiva que eu fiz com o Mano. Eu trabalhava na Rádio Bandeirantes e perguntei: Mano, você já fez essa torcida do Internacional sofrer bastante? Tinha ganhado um campeonato gaúcho na casa do Inter. Quando é que você vai treinar o Internacional? E o Mano, uma hora vai acontecer, como está acontecendo agora. Esse é um bastidor que eu contei para vocês. Em 2015, vocês lembram que o Corinthians venceu o Inter por 2-1 em Itaquera, e tem a famosa imagem lá que foi colocada, né, a hashtag põe no DVD, depois dessa vitória do Corinthians em 2015. Né? Eu participei de um outro episódio com meu amigo Gustavo Villani, narrador do Fox Sports. Teve um jogo Inter e Corinthians em Porto Alegre, acho que pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil foi que o Inter acabou eliminando o Corinthians, né? Que foi em 2017. Eu tava no Fox Sports e quando deu o gol do Corinthians, o Gustavo Villani narrou: põe no DVD. Cara, eu botei a mão na cabeça assim: meu Deus, o que o Gustavo Villani fez? Aí depois ele explicou que tava vendo o Jornal do Almoço e aí viu a história do DVD e achou que o Inter já tinha superado isso. Causou uma polêmica. A torcida do Inter tem uma bronca com o Gustavo Villani até hoje em relação a essa história do põe no DVD. Mas em 2017, o Inter, na segunda divisão, vai a Itaquera e ganha do Corinthians. Ganha no Corinthians. E aí tem aquela provocação toda nas redes sociais e tal. E por último, tem outro escândalo, né? Que foi o jogo em 2021, válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020, que tem pênalti do Ramiro, que ele toca com a mão na bola dentro da área, a favor do Inter. O juiz não marca pênalti. Tem uma falta que ele marca. E essa, pra mim, é o lance mais grave de todos. O mais grave de todos. Mais grave que o pênalti do Tinga. Pra vocês terem uma ideia. O Cássio sobe, ninguém encosta no Cássio. O Abel Hernandes faz o gol. Título pro Internacional. O Cássio nem reclama da arbitragem. E o juiz vai lá e dá a falta. O Corinthians não está envolvido na decisão, porque a decisão é Inter e Flamengo. O Flamengo está perdendo o jogo para o São Paulo, mas a arbitragem vai lá e anula o gol do Internacional. Tá? E ali, para mim, foi... Ali, esse erro de arbitragem aí não tem explicação nenhuma. Nenhuma, porque o Cássio... Tu pode olhar por quantas câmeras tu quiser. O Cássio não é tocado. Em nenhum momento o Cássio é tocado. Nenhum momento. E aí vem o episódio deste ano, né, que é a contratação do Yuri Alberto pelo Corinthians, que o torcedor do Corinthians deitou, o Yuri Alberto entrou, surfou na onda, né, colocando lá, põe no DVD, o meu DVD com os meus gols e tal,
E existe sim um certo ódio do torcedor do Internacional para com o Yuri Alberto e para com o Corinthians também na atualidade, neste momento. Para mim, a maior rivalidade do futebol brasileiro, interestadual, lógico, né? E o Inter tem que dar um jeito de tirar proveito dessa situação, e reverter esse quadro. E é uma ótima oportunidade, porque o Inter, se vencer hoje, passa o Corinthians e pode fechar a rodada na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, dependendo do jogo do Flamengo, né? Estou gravando o conteúdo, não começou o jogo do Flamengo ainda. E o Inter pode ser vice-líder e pode entrar na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro se vencer o Corinthians. Por tudo isso, por ter acompanhado de perto muitas injustiças contra o Internacional ao longo de 20 anos de profissão, eu tô torcendo muito pro Inter ganhar o jogo. Tô torcendo muito. Eu sei que é difícil, o Corinthians é muito forte em Itaquera, o Corinthians só tá pensando no Campeonato Brasileiro agora. O estádio vai estar lotado, vai ter esse ambiente de rivalidade, mas como eu disse, o Inter precisa ser inteligente e tirar proveito dessa situação. E eu acho que o Inter vai tirar proveito dessa situação, e eu tô apostando aqui numa vitória épica do Internacional de 2-1. Já coloquei meu palpite lá em 1xBet. Vitória épica do Internacional por 2-1. O time é exatamente o mesmo, não tem novidade na escalação, é o novo Inter de Mano Menezes, com Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René. O time tá na boca do povo. Gabriel, Johnny, Depena e Maurício, com o Wanderson e Alemão no ataque. Rodrigo Moledo é novidade no banco de reservas. E Mikael ainda não foi relacionado. Mano levou o Alemão e o Romero. Mikael deve estar em campo no próximo jogo no estádio Beira-Rio. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.